cinema. Continuando a nossa temporada 2025, nosso especial sobre o Oscar, hoje nós vamos falar de um filme que é um gênero que não é tão popular, que é o documentário. Eu gosto muito, todo mundo gosta. Esse filme está entre os indicados, né? Mas ele é um gênero que nem todo mundo, não leva grandes públicos ao cinema, mas ele é um gênero muito importante, principalmente porque normalmente ele conta fatos da história. Eu estou aqui com os meus convidados, Rafael Amaral, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço mais uma vez esse convite, Fátima, poder falar de cinema. E hoje é um filme difícil, hein? Um filme difícil. Hoje é um filme difícil. Jaderson, que está aqui temperando o nosso papo, nosso chefe de cozinha. Muito obrigado do convite, Fátima. Vamos lá falar desse filme, documentário aí, um pouco dessa outro olhar cultural, né, para o cinema. E o Moisés, nosso publicitário, nosso comunicador, apaixonado por cinema, que está aqui representando a galera jovem. Maravilha, Fátima, obrigado de novo pelo convite. Vamos falar um pouco desse filme, um pouco denso, mas vai dar um bom bate-papo aqui. Esse filme, como eu disse, o gênero documentário, ele é um gênero muito antigo, muito conhecido, mas ele não é tão popular, ou seja, ele não leva, às vezes, grandes públicos ao cinema, né? E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Rafael, sobre o gênero em si, o documentário, né? E é lógico, ele, como o nome diz, documentário, ele conta um fato que é verdade, né? E ele fala aí de um período do Congo, quando teve lá aquela grande movimentação, enfim, né? Aquela questão da liberdade, como sempre tem o problema dos povos africanos. Conta um pouco aí pra gente. Bom, o documentário, e vou dizer até que alguns outros autores, a gente não... Eu não consigo... eu não considero... Primeiro que eu não considero documentário um gênero. Eu considero documentário um formato. A gente está falando de um formato. A questão do gênero no cinema e nas artes em geral é muito complicado às vezes você enquadrar. Tem aqueles filmes que você assiste, você já deve ter assistido vários, assim como eu, que você fala assim, peraí, ele mistura, muitas pessoas falam, mistura documentário com ficção... e aí, né? Onde isso vai chegar? E às vezes a gente trata o documentário como se fosse um gênero, mas o documentário é um formato, né? E o cinema, ele nasce praticamente como um documentário. As primeiras imagens captadas na história do cinema foram captadas da realidade como um documentário. Você não tinha ainda, né, você não tinha ainda aquela sensibilidade da encenação, de você trabalhar a câmera no formato da encenação, né? E depois, logo, isso também surgiu com Georges Méliès, a questão da toda a encenação que vai entrar no cinema, a aproximação com o teatro. De certa forma, o documentário ele começou a se tornar, aos poucos, uma espécie de um primo pobre da encenação, né? As pessoas queriam ir às salas de cinema para se entreter, para fugir da realidade. Elas não queriam para ver a realidade, que era justamente, muitas vezes, o que o documentário propunha. Mas a escola de documentário ela nunca morreu, né? Se você passar por todas as décadas, né? John Grierson, Flaherty, depois tem Jean Rouch, Robert Drill nos Estados Unidos. Então, assim, você tem uma escola de documentário maravilhosa. E conforme o cinema vai avançando historicamente, o documentário ele acaba sendo, não vou dizer cooptado, mas ele acaba vindo também, ele acaba se mesclando dentro de um cinema, digamos, ficcional que a gente está acostumado, e às vezes é difícil você determinar limites e fronteiras entre o que é documentário e o que não é. Essa é uma grande discussão que se faz na academia, né? O que é documentário, o que não é. Até hoje a gente tem esse tipo de discussão pelos formatos. Tanto é que, de certa forma, depois você vai ter também o surgimento de outros formatos, como o filme-ensaio, né? O filme-ensaio, o filme ensaístico, ele permite muitas coisas. Ele, ao mesmo tempo, ele não quer ser um documentário, ele não quer ser uma ficção. Mas o que ele é? Aí denominaram essa ideia do cinema ensaístico, do cinema ensaio, que é um outro domínio do cinema, né? Mas, na questão do documentário, e especificamente esse documentário que a gente vai tratar aqui, que é a trilha sonora para um golpe de Estado, ele é um documentário? Sim, ele é um documentário, porque ele parte da realidade. Ele utiliza... basicamente, o filme inteiro, ele utiliza imagens de arquivo. Foi o que eu mais achei interessante. Aliás, foi bom você falar o nome, que eu esqueci de falar o nome no começo. Nós estamos comentando trilha sonora para um golpe de Estado. Isso. O que eu achei muito interessante é que ele fugiu daquele formato
clássico, que é alguém Entrevista, né? contando, né, aquela linguagem de cinema direto, o cara olhando para a câmera, contando a história. Ele só usa imagem de arquivo. Porém, exatamente, ele usa muita imagem de arquivo, basicamente só imagem de arquivo, só que ele faz uma coisa que é muito original. Ele não tá só interessado em mostrar essa imagem de arquivo pra gente. Ele não tá só interessado em mostrar aquele discurso do Nikita Khrushchev lá na ONU. Ele não tá só interessado em mostrar, sei lá, o discurso do Mubumba, né, o líder lá do Congo. Então, ele vai utilizar a música de uma forma muito original. Exatamente. Né? Porque todo o documentário ele é montado, né? Isso é o poder da montagem, esse documentário mostra muito bem. Ele é montado com essa mixagem, digamos assim, né? Com essa música sobre imagem e utilizando, inclusive, algumas cartelas de cores na tela, de insights na tela, que dá um ar também de um documentário moderno, não de um documentário que quer ser um documentário só, como eu disse, só com reprodução de imagens de arquivo ou de fotos de arquivo. E ele não se preocupa, mesmo nessas imagens, ele não se preocupa em ser descritivo. Não. Ou seja, aquela sequência, não. né? Inclusive, ele é um documentário que se você entrar nele sem você saber nada do contexto histórico, você pode se perder um pouco. Sim, você fica... sim. Porque ele já começa com um tiroteio de informações. Você fala, peraí, o que está acontecendo? Que época que a gente está? Onde a gente está? Então, assim, é interessante que você tenha já uma noção do que foi a Guerra Fria, qual que foi o contexto da África dentro da Guerra Fria, qual a importância cultural do jazz, que o filme todo ele vai abarcar essa questão. Né? E quando ele casa a música tão perfeitamente com a imagem, você vê que em alguns momentos parece que a voz e a imagem visual ela está combinando com a música. Ela está no mesmo compasso da música, o que me leva a dizer que a gente está vendo uma imagem sonora, não só visual. Sim. E isso é muito incrível do cinema, né? Como a montagem, ela consegue até criar uma imagem sonora. A gente, entre aspas, a gente vê a música acontecendo. Sim. Né? E isso é maravilhoso, o trabalho técnico desse filme. Porque ele é um documentário de 2 horas e meia. E você não muito cansa. Você não cansa. Tudo bem, eu gosto de jazz. E a cada mas... segundo uma nova informação, Uma nova você não informação. pisca, você fica assim, É o né? tipo de filme que se você perde 1 minuto, você pisca, você olha a notificação, você demora pra voltar e pegar o contexto do filme. Ele é denso, né? Tem muita Exatamente, ele informação. é denso. E uma coisa que eu gostei muito desse documentário, e às vezes ele é irônico. Ele joga com umas brincadeiras. Sim, a música, é. ela cria uma sensação de ironia, de uma coisa engraçada. E às vezes parece que uma imagem está combinando com a outra, mesmo que sejam situações de arquivo que foram feitas completamente separadas. Só que a montagem é tão interessante que ela consegue combinar isso tudo. Eu fico imaginando a dificuldade desse montador para fazer esse filme. Eu pensei a mesma coisa, o trabalho de curadoria, ou seja, Exatamente. a curadoria desse filme e a montagem, gente, É absurda. né? Foi muito assim. E aí, Jaderson, a África, né? O Congo, principalmente, é uma região que a gente não conhece tanto, né? É diferente, né, pra gente, né? Mas olha que interessante que esse filme faz, né? Ele traz um contexto africano, né? Dentro de um período histórico, mixa com jazz, que dentro dos Estados Unidos vem da matriz dos povos pretos, né? Então, assim, isso tudo traz também uma pitadinha de... Olha só o que eu vou fazer com vocês. Eu vou jogar a realidade africana, mas eu vou tocar um jazz pra dar contrapontos na cena. Olha que interessante. E assim, até dentro, falando assim, do que a gente conhece de jazz, né? Se você fala de New Orleans, né? Se você fala das festas, se você fala da... Tudo isso vem de uma história, de uma migração africana, né? Essa coisa do sofrimento. Do sofrimento. E aí você faz também, fala assim, muito nos Estados Unidos, você conhece muito o tempero cajun, né? Que é um tempero de matriz africana. Então, assim, eu acho que a história de você pegar uma realidade tão cruel que foi com essa do Congo, né? Que é lamentável o que aconteceu lá, da maneira que foi conduzido, e ainda é hoje. E ter a sacada de trazer pro universo do jazz também, é tipo, eu queria estar dentro da cabeça da pessoa que acordou e eu falei assim, eu vou fazer isso. Só pra entender como que ele conseguiu chegar nessas conexões. É porque ele poderia ter feito, vou imaginar, né? É sempre ruim imaginar o que poderia ter sido, mas se fosse um documentário, digamos, convencional,
né? Ele não utilizaria... Primeiro que ele não utilizaria a música o tempo todo. Sim, Né? sim. Ele não utilizaria a música literalmente como uma trilha sonora daquilo. Né? Ele poderia contar a história do jazz dentro daquele contexto histórico na África. Para quem não viu o filme, para quem não viu o doc e vai assistir, ele mostra como o governo americano utilizou o jazz politicamente para meio que interferir ali dentro. Porque a ideia original de mandar o Louis Armstrong pra lá era meio que uma apaziguada ali, uma apaziguada no povo. E é muito interessante você ver como que a cultura ela é instrumentalizada politicamente. Isso que eu acho que é a grande mensagem que esse filme traz, sabe? A gente, e eu vejo isso até da boca de políticos, às vezes fala assim, não, cultura e política não tem que se misturar. Mas eles próprios fazem isso. Você vê quando o que o governo quer, ele usa a cultura como arma. Né? O tal do soft power, né? O poder... brando, né? Ou seja, é o soft power agindo. E os americanos fizeram isso o tempo todo, né? Sim. E fazem isso o tempo todo. Existe uma tentativa de colonização cultural que é fato. Sim. Né? Por que a gente não conhece quase nada sobre o Congo, mas a gente conhece tudo sobre a América? Porque a gente cresceu vendo filme americano. E a nossa linguagem, que a gente está acostumado, ela é a linguagem clássica americana, né? Tanto é que quando a gente assiste um filme fora dessa linguagem, a gente estranha. A gente estranha. Fala, pô, mas peraí, né? Então, assim, a gente foi educado dentro dessa linguagem. Eu acho muito legal que o filme coloca, ele toca na ferida mesmo, né? Ele fala que, ele mostra que os Estados Unidos tinham interesse político no Congo, né? Em relação até para fazer a bomba atômica foi feita com urânio que era trazido do Congo. Né? Então, assim, tinha interesses políticos. E você enviava para lá artistas para entreter a população. Fizeram isso aqui no Brasil nos anos 40, né? Durante a Segunda Guerra, aquela coisa da política da boa vizinhança. Mandaram Orson Welles para cá fazer um filme aqui, que deu tudo errado, depois a gente lembra dessa história. Então, assim, a história se repetindo, né? Então, assim, é um filme muito, muito difícil. E falando em linguagem, ele é um filme que propõe uma outra linguagem. Sim. Ele propõe uma outra linguagem. Eu juro que eu gostei muito justamente por isso. Ele não quer ser didático. Não, ele não quer ser didático. Você falou uma coisa interessante. Se você perde um momento você já fica meio confuso. Fica, exatamente. E a gente também fala muito da coragem desse diretor, porque os materiais que ele trouxe do FBI, da CIA, de reportagem de profissionais que falaram e relataram coisas que eles faziam, esse cara tem uma coragem gigantesca, né? Porque retratar isso num cinema, e um filme que tá com essa relevância toda, ele tem que tomar cuidado, né? Porque sabe como o pessoal funciona. Ele é o tipo de... Mas eu acho também que ele é um filme... Pelo fato de ser difícil, de ele pedir tanto do espectador, também é aquele filme que não sei se ele vai encontrar um grande público. Eu acho que não. Mas eu acho que foi muito legal ter estreado no cinema no Brasil. Né? Eu acho que dos indicados do Oscar, acho que foi o único que estreou no cinema foi esse filme. E eu faço a programação do Movie com Arte, né? Ele estava já sendo, a distribuidora estava mandando para mim material há muito tempo, sabe? E eu falei, vou levar, porque eu sabia que não era um filme de grande público. E eu me surpreendi porque o Movie com Arte não é uma sessão de grande público, né? Mas tem um público fiel. Mas eu me surpreendi com o número de pessoas que foi, sabe? Mas a música é um atrativo, né? Sim, jazz, né? Você falar que é um filme sobre jazz, eu acho que a música ela casa bem também. Não, e quando você senta que começa com Nina Simone, você fala, bom, já valeu, né? O ingresso. Totalmente. Até inclusive vale muito a pena ver o documentário sobre ela que tá na Netflix, né? Que é maravilhoso também. O que aconteceu com a Miss Simone. Exato. Muito bom esse doc. Documentário maravilhoso. Legal. Não, e o Jaredson pegou um ponto, né, que eu achei interessante, né, que o jazz em si, porque ele tem uma história, o jazz, o blues, nos Estados Unidos, com sofrimento, né, porque ele foi proibido, aquela coisa toda, era o público que trouxe, né? Então, isso combinou muito com o formato, né, com a história que eles queriam contar. Né? Sem dúvida. E falando aí da gastronomia, o que a gente tem aí do Congo, hein? A gente acaba não tendo, né, muita referência do que a culinária, a gastronomia africana, né? Mas a gente sempre tem que imaginar que a África, apesar de ser um continente com alguns países, dentro dos países a gente tem muito mais do que uma história cultural, né? A África é muito subdividida. No básico, acho que o mais legal da gente falar sobre a história da gastronomia africana é falar sobre a regionalização, né?
o quão regional o quão você é uma culinária de subsistência mesmo, ligada realmente ao que você tem e ao consumo das suas tradições. Então, isso traz muito, principalmente com relação às congadas, né? Que a gente encontra até aqui em São Paulo, você tem algumas regiões que tem essa cultura vindo também da matriz africana. Mas a cozinha africana é uma cozinha de muita subsistência, de muito sobreaproveitar o que você tem e usar o que a terra te fornece, né? E é isso que a gente encontra de gastronomia e a gente não encontra muito aqui. Uma coisa que você comentou, quando você fez o outro comentário do filme, foi sobre o tempero cajun, que é de New Orleans. Eu tenho uma história, porque eu me interessei, eu ouvi a música jambalaya, e eu fui pesquisar o que era e vi que era um prato da cozinha creole, né? E que vai o tempero cajun, e eu fui aprender a fazer. E, assim, modéstia à parte, o meu jambalaya é bom, né? Mas quando você falou do tempero caju, e é bem isso, que isso aí era um prato que eles faziam nas margens do Mississippi, porque não tinha outras coisas. Tanto é que é uma misturança de várias coisas. Você pode falar melhor que eu. É isso, mas é isso. E isso, a gastronomia em geral, gente, a gente pode falar da gastronomia francesa, da japonesa, mas ela tá ligada ao que é realmente consumido pelo povo. Você não vai ver uma coisa, mesmo o caviar, mesmo o foie gras, mesmo qualquer ingrediente caro, ele foi descoberto através do consumo pelo povo, não pelo consumo pela elite. O jambalaya, que é um prato clássico, ele é basicamente o que se sobrava. Isso. O que é o tempero cajun? É uma coisa que colocava para disfarçar o que se sobrava. Então, assim, isso é gastronomia. Quem traz a gastronomia sobre a ótica de ser uma coisa que vai te entregar sofisticação ou mesmo dificuldade, tá vendo a gastronomia errada. E isso é muito importante falar sobre qualquer característica cultural, né? Tudo que a gente encontra, que a gente acha que talvez é muito sofisticado para nossa vida, já foi muito, muito, muito consumido pelo povo, certo? Então, assim, o jambalaya é um exemplo. Se você pegar as preparações que eles utilizam, muito frutas ou peixes cozidos em folhas de árvore, né? Aqui a gente tem muito costume da folha de bananeira, mas na África, eles utilizam muito, porque é o que tem. A gente vai fazer uma fogueira e enterrar, a gente vai pôr água nessa farinha e consumir. Então, assim, tudo isso é muito ligado ao povo. E aí que entra o nosso déficit, né? A gente acaba demorando para conhecer essas coisas porque a gente não conhece a cultura de todos os países. A gente conhece a cultura dos países que nos colonizaram. Então, esse é o ponto. Se a gente conhecesse mais outras culturas, mesmo a asiática, a africana, a própria Oceania, né? A gente teria mais coisas super interessantes que a gente aprenderia e poderia trazer para nossa rotina. E que receita você vai deixar pra gente no blog, então? Eu vou deixar... Acho que assim, vamos tentar trabalhar nessa coisa das congadas mesmo, o que é consumido e tal. Eu vou deixar uma receita lá pra vocês se aventurarem na cozinha africana mesmo, sabe? Que vai trazer esses temperos, essa conotação e que vai tentar transmitir um pouco o que foi o filme, né? Pra vocês. Então tá bom. Vamos aproveitar aí também. Eu tô curioso pra ver o que vai sair desse prato. Eu também. Ouvindo um jazz, né? Ouvindo um jazz. E aí a gente tomando um whiskyzinho que combina com jazz, e aproveitando o prato. Então, mais uma vez, a gente está terminando aqui e a semana que vem tem mais um programa sobre o Oscar. Muito obrigada, Rafael. Fala a sua rede social. Vamos lá. Quem quiser encontrar um pouco do meu trabalho é palavrasdecinema.com. Também estou nas redes sociais e estou sempre aqui com a Fátima batendo um papo aqui no Tempero de Cinema. Muito obrigado, viu? Que bom. Obrigada, Rafael. Jaderson, sua rede social pra gente tirar as dúvidas do prato africano aí. Vamos lá. É o Olívio Jundiaí. Quem quiser, segue lá a gente. Se tiver alguma dúvida, manda lá pra gente que a gente vai estar lá para responder para vocês. Moisés, para discutir um pouco sobre jazz com você, que eu já vi que você gosta. Fátima, muito obrigado de novo pelo convite. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, é @omoisésmedrado. Mais uma vez, obrigada a você que acompanhou o nosso programa. Não se esqueça que tudo que a gente está comentando aqui tem uma receita lá no blog do Tempero. Siga as nossas redes sociais, acompanhe. E na próxima semana, mais um programa aqui para você.